Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ver fotossíntese, tá? Que faz parte, né, do metabolismo energético. Não porque ela produz ATP, como a respiração e a fermentação, mas ela produz oxigênio e glicose, né? Que fazem parte do metabolismo de todos os outros seres vivos, tá? Então, quase todos, na verdade, né? A gente vai ver que não são todos. Bom, vamos começar então. Quem é que faz fotossíntese, né? São as plantas e as algas, né? As algas não são plantas, algas unicelulares e algas pluricelulares, certo? Então, não sei se dá para vocês verem direito, mas aqui a gente tem uma vela, né? Que está tampada dentro de um recipiente. Essa vela está apagada, por quê? Né? Porque sem oxigênio o fogo, né? Não há combustão, então o fogo se apaga. A mesma coisa, sim, acontece com o animal, né? Se você colocar um animal e tampa o recipiente, o animal vai morrer, né? Asfixiado, sem oxigênio. Mas, se você colocar um animal com uma plantinha, né? Num recipiente fechado e luminoso, né? Esse animal vai sobreviver, certo? E essa vela com certeza vai queimar, vai ter fogo, tá? Por quê? Porque as plantas produzem oxigênio, né? As plantas e as algas, elas fazem fotossíntese. Isso todo mundo já sabe, certo? Então vamos lá. Agora os detalhes. Bom, qual que é? Vixe, a minha imagem está atrapalhando, mas depois eu vou deixar o PDF para vocês. Qual que é a reação de fotossíntese, né? Como eu falei para vocês, gás carbônico mais água, né? Para as plantas, juntamente com a luz, sem luz não tem como, tá? E pigmentos fotossintéticos vão formar água, né? Vão formar glicose, isso aqui tá errado, água e oxigênio, certo? Então, aqui, essa equação aqui é a equação balanceada da fotossíntese. O que é a equação balanceada? Vocês vão ver em química, é importante que a gente tenha uma equação balanceada. Claro que vocês não precisam decorar, mas 6 moléculas de gás carbônico e 12 moléculas de água com luz e clorofila, que a gente vai ver, vai formar uma molécula, né? De glicose, 6 de água e 6 de oxigênio. Ok? Importante saber uma coisa que está escrito aqui. A molécula de oxigênio, antigamente, né? Os cientistas achavam que a molécula de oxigênio provinha do gás carbônico, né? Porque, ó, CO2, né? Aqui tem O2. Então, eles achavam que a molécula de oxigênio vinha do gás carbônico, mas na verdade não. A molécula de oxigênio, ela provém da molécula de água, certo? Isso é importante vocês saberem, tá? A fotossíntese, diferente da respiração, ela é dividida só em duas fases, a fase claro, também chamada fotoquímica, e a fase de escuro, também chamada de fase química, né? Por que a fase claro chama fotoquímica? Porque depende diretamente da luz, Lógico que as duas fases dependem da luz, porque a escura não ocorre sem a clara, e a clara precisa da luz. A fase de escuro, a luz não é necessária diretamente, né? Mas indiretamente. Bom, como vocês viram, né, no citoplasma, o cloroplasto, né, ele fica no citoplasma das células das plantas e das algas, tá? A gente tem as membranas do cloroplasto, né? A gente tem os tilacoides, que são essas bolsinhas verdes. O conjunto de tilacoides chama grânum
e o conjunto de grano, né, essas pilhas aqui de tilacoides, vão chamar grana, tá? Lamelas são esses caminhos aqui, certo? Então, a fase de claro ocorre nas lamelas, né? E na grana, que é esse verde, é onde que tem a clorofila propriamente dita, que é o pigmento verde da planta. E a fase de escuro, onde que ela acontece? Ela acontece no estroma do cloroplasto. O que é estroma? O estroma do cloroplasto é como se fosse o citoplasma do cloroplasto, certo? Beleza, então vamos lá. O que acontece em cada uma dessas reações? A fase de claro. Na fase de claro ocorrem duas coisas importantes que vocês têm que saber. Primeiro, a gente chama de fotólise da água. O que é isso? Ou a reação não é gás carbônico mais água formando glicose e oxigênio? Então, o que acontece é que a luz solar, gente, olha que coisa esquisita. A luz solar, juntamente com a clorofila, faz com que a molécula de água seja quebrada, né? Foto significa luz, né? Lise significa quebra. Então, é a quebra da molécula de água por meio da luz, certo? Então, duas moléculas de água aqui, ó, são quebradas em hidrogênio, 4 hidrogênios, 4 elétrons e um oxigênio, certo? Por isso que eu falei para vocês que o oxigênio provém da molécula de água e ele é liberado, né, como gás, tá? Ok, então, além da produção de oxigênio nessa fotólise da água, ocorre a formação de hidrogênios e elétrons, né? E os hidrogênios, lembram? São captados por essa molécula de NADP, que é transportadora de elétron. Igual na respiração celular, a gente tem o NAD e o FAD, né? Que transportam elétrons. Aqui a gente tem o NADP, que transporta elétrons também, tá? Então, forma-se nessas reações oxigênio, né? Que é liberado para fora. Forma-se elétrons, que são captados, né, por moléculas, e forma-se também o ATP. Lembra o que é ATP, gente? É a molécula que vai pegar energia, né? A nossa molécula energética. Ah, mas então a fotossíntese também produz ATP? Ela produz ATP para poder continuar a fotossíntese, né? Porque na fase de escuro precisa de ATP, precisa de energia. Mas esse ATP, então, já é gasto na fase de escuro, tá? Então, as plantas e as algas, para elas terem energia, né, de verdade, para as outras reações químicas, elas respiram, né? Elas fazem respiração celular, certo? Plantas também respiram, né? Então, tá bom. Bom, outra coisa que a gente tem, além da fotólise da água, a gente tem o que é chamado de fotofosforilação cíclica. O que é isso? Foto, luz. Fosforilação, adição de fosfato, né? E cíclica, porque é um ciclo. O que acontece? A gente tem a luz do sol, né? Aquela luz branca mesmo, mas aí depois vocês vão até ver que a luz branca, ela é dividida em vários comprimentos de onda, né? E tem alguns comprimentos de onda que fazem isso melhor do que outros. Mas a luz branca, que é a luz do sol, ela incide na clorofila, que é aquele pigmento verde, ok? Beleza, com isso, o que ocorre? Na clorofila, a clorofila é uma molécula química, né? Tem elétrons. Com a incidência dessa luz, ocorre a liberação de energia para essa molécula de clorofila e ela libera um elétron, certo? Aqui está liberado um elétron. Esse elétron, ele é captado por aceptores de elétrons, né? E citocromos, lembram? Então, vocês lembram que quando o elétron está numa camada mais alta de energia e passa para as camadas mais baixas de energia, o que acontece? Libera energia, né? E essa energia fica lá à toa na célula? Lógico que não, né? Senão a gente ia entrar em combustão e as plantas também. Essa energia é captada na forma de ATP, certo?
Então, resumidamente, na fase de claro, são produzidos, anotem, oxigênio, elétrons e energia. Para que tudo isso? Para chegar na fase de escuro, né? Na fase de escuro são necessários os elétrons, são necessários os hidrogênios produzidos e é necessária a energia, né? O oxigênio não, o oxigênio já foi liberado, tá? Qual que é a fase de escuro? A fase de escuro, o gás carbônico, né? Que a plantinha lá pegou, o gás carbônico, ele é convertido em glicose. Glicose mais água, né? Mas basicamente glicose. Ah, é uma reação super fácil de ocorrer? Lógico que não, gente. Essa reação, na verdade, são inúmeras reações, igual o ciclo de Krebs, tá? Da respiração celular. Essa reação de escuro, ela é chamada de ciclo de Calvin, tá? Que são inúmeras reações químicas, beleza? E que até hoje, pelo que eu saiba, nem todas as reações foram decifradas. Então, a gente pega um resumão. Gás carbônico, né, com energia, com elétrons e hidrogênios, vai formar, no fim das contas, glicose mais água. Lembrem que são reações em ciclo, certo? Que ocorrem no estroma do cloroplasto. Bom, então aqui a gente tem um resuminho. A fase luminosa, que é a fase de claro, a gente tem a água, que é quebrada em oxigênio, né? Em hidrogênios e elétrons, tá? E forma energia, beleza? Para que ocorra a fase de escuro, que é o ciclo de Calvin, né? Que é a transformação do gás carbônico, juntamente com os elétrons e hidrogênios e energia, em glicose, beleza? Por isso que a reação é gás carbônico mais água, formando glicose mais oxigênio, beleza? Apenas isso, gente. Boa continuação de aula para vocês com os exercícios. E até mais!